E de uma entrevista bem bacana com Cláudio Lírio, que começa agora, que é o gestor atual, o coordenador do Centro de Cultura, Adonias Filho, que vai falar um pouco sobre a gestão dele, como foi assumir essa batalha. Não deve ser uma tarefa fácil, eu acompanho há muito tempo como é que é difícil fazer as coisas, né? Às vezes você tem muita vontade, mas é difícil realizar, colocar a vontade na prática. E um pouquinho sobre a programação, né, para convidar a comunidade, visite o Centro de Cultura, está passando filmes, sempre tem espetáculos, alguns espetáculos gratuitos, alguns com doação de alimento. Mas vamos frequentar aquele espaço, né? Uma cidade tão carente de praças, de segurança, pode chegar ali, sentar num banco e ler um livro. Eu acho aquele ambiente muito agradável, Cláudio. Às vezes, quando eu entro ali pelo portão do Centro de Cultura, é como se eu estivesse atravessando um portal pela energia que aquele ambiente tem, né? E eu considero um lugar muito especial, acho que é a cultura que tem essa capacidade de renovar o aspecto do lugar. Mas você está na coordenação há quanto tempo? Eu estou há cerca de 6 meses, eu entrei lá em outubro de 2016. Como foi receber esse convite? Você já frequentava o espaço, você já conhecia? Eu sempre frequentei o espaço desde a sua criação, né? Que eu frequento quando era adolescente, jovem aqui na cidade de Itabuna. Fui convidado pela Secretaria de Cultura, pelos trabalhos que eu vinha desenvolvendo aqui na região, para fazer a gestão desse espaço. Eu recebi com bastante alegria, é uma oportunidade que eu tenho de estar desenvolvendo uma ação cultural de uma forma mais consistente, vamos dizer assim, de uma forma mais territorial. Para mim foi uma alegria muito grande receber esse convite. E você pensou, nossa, estou pegando também uma pedreira aqui. Assim... Conhecendo as dificuldades e as limitações, né, que a gente sabe. Então, eu sou formado em administração de cooperativas e associações, trabalho na área de cultura, trabalho com cinema, com produção audiovisual também. E logo que eu cheguei no Centro de Cultura, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um diagnóstico. Para identificar justamente aonde que eu estava pisando. Né? Porque uma coisa é você frequentar o Centro de Cultura como espectador, né? E você não conhecer a estrutura, não conhecer como é que funciona, a parte burocrática, a parte estrutural. Os detalhes, não saber onde é que tem cupim, né? Qual estrutura pode desabar. Então, eu fiz um diagnóstico envolvendo todo o corpo de funcionários, tanto os funcionários ligados à parte administrativa, como os funcionários ligados à parte operacional. Também esse diagnóstico foi feito com os professores que atuam lá no Centro de Cultura e também com os colaboradores, porque o Centro de Cultura ele tem um conselho participativo. Então eu convoquei esse conselho também para que ele pudesse apresentar o seu ponto de vista. Então, nesse diagnóstico eu identifiquei os pontos fracos, os pontos fortes, né, as oportunidades e as ameaças que o Centro de Cultura como um todo poderia enfrentar. Como vocês sabem, o Centro de Cultura ele tem cerca de 30 anos que foi criado aqui na cidade de Itabuna. Antigamente ele tinha uma característica mais municipal, servia, vamos dizer assim, para a cultura mais das pessoas ligadas a Itabuna. E atualmente ele tem uma concepção mais territorial, então ele não é um espaço só para Itabuna, ele é um espaço do território litoral sul, ele busca oportunizar que diversos atores que estejam atuando aqui no território litoral sul, dos municípios que compõem o território litoral sul, possam participar e apresentar os seus espetáculos lá no espaço. Então essa visão territorial é importante que a gente demonstre isso e que isso possa transparecer nas ações do Centro de Cultura. E vamos dizer assim, o principal ponto que eu identifiquei, né, com relação, né, claro que nós temos uma série de problemas, vamos dizer assim, de pontos fracos dentro do Centro de Cultura, e um dos principais que eu identifiquei é a necessidade de parceria. O Centro de Cultura, no momento em que eu cheguei lá, não tinha parceria firmada com ninguém. Você acha que foi uma questão da época que você pegou o Centro de Cultura? Porque o Centro de Cultura tinha saído há pouco tempo
daquela reforma de 2 anos, que eu achei uma tragédia para a cidade, para a região, para a cultura, para tudo, né? Porque ele vinha sendo muito movimentado com a série de eventos, uma programação bem diversificada, efervescente. E aí, de repente, tudo é interrompido para aquela reforma, que era para ter durado um período pequeno e acabou se estendendo por 2 anos. E a gente ficou praticamente sem espaço, né? Então, você não tinha como ensaiar uma peça de teatro porque você não tinha onde apresentar, a gente não tinha alternativas aqui em Itabunas. Os espaços são bem menores. Hoje, o Centro de Cultura é o principal espaço de cultura da cidade. E eu percebi isso, que a cidade ela deu uma ressecada, deu uma minguada, as pessoas deixaram de criar, de escrever, de ensaiar, de produzir, né? Perderam o hábito de frequentar o Centro de Cultura, que tinha uma série de pessoas que iam para o Centro de Cultura para dar uma olhada no mural, para ver o que ia ter, para ver a programação, né? Eu via muito isso lá. E você pega o Centro de Cultura depois dessa fase, né? Como se fosse um recomeço. E aí talvez essas pessoas tenham se afastado, as parcerias, né, tenham se afastado, e a produção mesmo tenha diminuído um pouco por conta desse período de latência. Pode ter sido um agravante? Pode ter sido, com certeza o fato do Centro de Cultura ter sido, vamos dizer assim, desativado para se fazer a reforma, né, pode ter, vamos dizer assim, sido uma consequência disso, né? Mas, independente disso, quando eu cheguei lá, me foi relatado pelos funcionários que estão lá desde a criação do Centro de Cultura, que ele nunca teve uma parceria firmada com nenhuma instituição oficial. Entendeu? Uma coisa, né? É ir lá, pedir uma pauta, apresentar o meu espetáculo e nunca mais voltar lá. Só voltar lá quando eu precisar de uma pauta. Uma outra pauta. coisa é eu fazer uma parceria com a instituição, com o espaço, né? No qual eu vou usar o espaço, mas eu vou dar alguma coisa em troca, né? E isso não existe, pelo menos assim. E uma parceria constante. Existia parcerias pontuais. Por exemplo, nós temos aqui na nossa região 2 grandes universidades. A Universidade Estadual de Santa Cruz, com diversos cursos, inclusive o curso de comunicação, e a Universidade Federal do Sul da Bahia, que é uma universidade nova, com estrutura nova, com estudantes, com cursos novos que estão aí estruturados. O Centro de Cultura não tinha uma parceria com nenhuma dessas universidades. Além disso, nós temos outras universidades particulares, também não tem parceria com as universidades, para que possam ser realizados eventos, para que possam ser realizadas atividades da universidade lá no Centro de Cultura. E você conseguiu construir essas parcerias com as universidades e as faculdades? Então, concluindo aqui, além disso, a gente tem o CDL forte aqui na nossa cidade, né? E nenhum desses espaços, vamos dizer assim, nenhuma dessas instituições tinha uma parceria com o Centro de Cultura. Então eu já consegui fazer uma parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia, que tem um curso de artes, né? É um curso voltado para a questão das artes, e essa parceria já foi encaminhada, né? O reitor Naumar já esteve lá no Centro de Cultura, eu já mostrei toda a infraestrutura que nós temos, está totalmente adequada às necessidades do curso. Eles já estão inclusive utilizando o espaço para os ensaios e as aulas práticas lá no Centro de Cultura. Essa parceria já foi encaminhada para a Diretoria de Espaços Culturais, e já é uma parceria que praticamente já está firmada. E eu pretendo também buscar parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz, através do curso de comunicação, para que a gente possa desenvolver ações tanto na UESC como lá no Centro de Cultura. Por exemplo, as produções audiovisuais que são produzidas lá na UESC, né, pelos estudantes, poderiam ser apresentadas no Centro de Cultura. E isso não acontece. Então eu estou buscando, provavelmente eu devo estar, esse vai ser o meu próximo passo, encaminhar essa solicitação de parceria com a UESC para que nós possamos, né, e é uma fazer forma, essas coisas. Acho que dessas universidades também se aproximarem da comunidade, porque Exatamente. a UESC está lá, na beira Exatamente. da estrada, está isolada, então às vezes a UESC faz eventos, mas as pessoas acabam não se deslocando. Da mesma forma a Universidade Federal do Sul da Bahia, que também está mais distante. E o Centro de Cultura, ele está no meio da cidade, no centro, é um lugar de acesso muito fácil. Exatamente. Né? As pessoas, elas passam, elas veem no muro o que vai ter.
E então é como se fosse esse portal de visibilidade para essas universidades. E eu vejo isso também como a questão da função territorial que o Centro de Cultura tem. A partir do momento em que você envolve a universidade, que você envolve as escolas, vamos dizer assim, né, as universidades, envolve o CDL, envolve todo esse conjunto de atores aí, ele cumpre com a sua função territorial, porque quem estuda na UESC provavelmente são estudantes oriundos dos municípios circunvizinhos. Sim. Quem estuda na UFSB são estudantes oriundos dos municípios que estão aqui, que compõem o nosso território. Né? E aí ele cumpre com essa função de ser utilizado, né, pelas pessoas que fazem parte do território Litoral Sul. Cláudia, a gente vai fazer um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco falando sobre a programação, final de maio agora, mês de junho, para que você possa ficar por dentro do que está acontecendo no Centro de Cultura e para que possa frequentar, né? A ideia é essa, é levar a comunidade para dentro desse espaço, que é um espaço nosso, é um espaço público, e a gente tem que utilizar e cuidar também, tá? Eu volto rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do Luiz Câmara Arte. Estou aqui com o Cláudio Lírio, coordenador do Centro de Cultura Adonias Filho. Vou aproveitar para mandar um beijo grande para os coordenadores anteriores, né? Para Aldo Bastos. Aldo Bastos ficou uns 8 anos ou mais no Centro de Cultura, Cláudia? Exatamente. Aldo Bastos teve uma gestão muito longa e eu gostava que Aldo tratava aquele espaço como se fosse seu. Porque a gente tem que pensar no espaço público, as pessoas têm a ideia do que o público não é de ninguém, né? Então, às vezes eu chegava na UESC, a sala, a porta aberta, a luz ligada, o ar-condicionado ligado e a sala vazia. Você chega no banheiro, está lá a torneira ligada, derramando água. As pessoas não têm esse zelo com o que é público, porque acham que o que é público não é de ninguém. Na verdade, o que é público é de todo mundo. Então, eu tinha muita admiração pela forma como o Aldo conduzia aquele espaço, como se fosse a própria casa. Não queria desperdício de nada. E é para ser dessa forma, né? Depois veio o Márcio Coutinho, ficou um tempinho menor, pegou esse período da reforma. Depois o Marivaldo, um beijo para os 3 guerreiros que assumiram essa batalha. E agora tá na sua mão. E se você tiver que fazer uma projeção ideal, eu sei que com as limitações, né, com a burocracia, com tudo, mas se você puder fazer uma projeção ideal. Raquel, eu quero que o Centro de Cultura daqui a 2 anos esteja da seguinte forma. Qual seria essa projeção, Cláudio? O sonho, eu acho que não é um sonho só meu, é um sonho de todos que passaram por lá, inclusive dos que vocês citaram e dos artistas como um todo, é de que o espaço seja ocupado, né? Nós temos diversas salas, né? É um espaço multiuso. E o sonho nosso, a projeção que a gente faz é que a gente tenha condições, vamos dizer assim, de receber as pessoas, de receber os espetáculos, de receber os artistas da melhor forma possível, de dar o conforto, de ter a estrutura necessária, suficiente para que as ações possam ser realizadas. Então o sonho mesmo é que a gente tenha aquele espaço sendo utilizado na sua plenitude. Né? Melhorias físicas também, você gosta? Que todas as estruturas estejam funcionando e que as pessoas estejam utilizando, frequentando, que os espetáculos estejam acontecendo, que todas as salas estejam sendo utilizadas, que as pessoas que precisem desenvolver as suas atividades encontrem um abrigo, um local de acalanto ali no Centro de Cultura. Então esse é um grande sonho, né, de todos nós, né? E você está batalhando para isso. Eu vejo um amor muito grande de parte dos funcionários que estão lá em relação à casa. Não sei se pelo tempo, né? Mas eu percebo essa parte afetiva, não é um simples emprego. Eu quero que isso aqui dê certo, eu quero que isso aqui funcione. Acho que decorre disso. A gente não pode pensar num ambiente como esse como um ambiente comercial, né? Mas um ambiente de fomento. Vamos falar um pouquinho sobre a programação? Né? Depois aí agora do 20 de maio, mais ou menos, o que as pessoas podem conferir no Centro de Cultura, o que vai estar acontecendo? Eu vou falar da programação só para reforçar o que você falou. Os funcionários do Centro de Cultura são os nossos principais colaboradores, entendeu? Sem os funcionários nada poderia acontecer. São as pessoas que ficam atrás, né, que muitas vezes a gente nem conhece, nem vê, e que a gente precisa dar uma observada, dar uma cumprimentada quando chegar lá, Exato. Falar com as pessoas para que eles possam se sentir reconhecidos, porque muitas vezes as pessoas chegam lá e nem sequer falam com os funcionários. É importante reconhecer o trabalho deles. E a gente vê que o espaço está limpo, né? O Centro de Cultura não é espaço de luxo,
Mas ele é um espaço muito bem cuidado. A gente entra no banheiro, a gente vê que o banheiro está limpinho, a gente vê que tem um zelo pelo espaço, né? Às vezes o mato cresce porque cresce, mas de tempos em tempos está sendo cortado, tem árvores ali na parte externa. Há esse cuidado desse espaço como se fosse cada um de nós. E eu espero que as empresas também pensem nesse espaço. Eu não quero ir lá só marcar pauta e pronto, né? O que eu posso fazer? O que eu posso doar? Pode doar, né? Pode, o espaço que eu posso apoiar, né? Aceitar uma doação, né? Eu entro ali, eu vejo que tal coisa ficaria bem naquele espaço. Eu vou oferecer isso, minha empresa quer ajudar dessa forma. Nós temos conversado com alguns artistas e a ideia nossa é que a gente desenvolva um programa de apadrinhamento, que as empresas apadrinhem os espetáculos, apadrinhem a banda, né, que apoie a iniciativa, né, de uma produção. Aquele grupozinho de teatro exatamente, que está ensaiando aquela peça. Exatamente. Gente, que é complicadíssimo viver de teatro se você não tiver um apoio de um edital, de forma independente. É complicado você viver de qualquer coisa, de produção audiovisual, de teatro. Porque se você fizer as contas, eu não vou nem citar números, mas se você sentar para assistir uma peça de teatro e você contar quantas pessoas estão assistindo, você multiplicar aquilo, você dividir por quem está no elenco, e você pensar que aquele elenco ficou ali 2, 3, 4 meses ensaiando aquela peça, você percebe o amor que está ali, né? Que as pessoas fazem isso por amor. Mas essas pessoas também precisam pagar a passagem de ônibus para ensaiar, essas pessoas precisam se alimentar, às vezes essas pessoas construir o cenário, têm que sair do trabalho mais cedo, tem um cenário. Então esses grupos precisam de apoio, é muito importante. A nossa região, né, a região como um todo, né, o litoral sul, a região Grapiúna, é uma região muito rica, é uma região que tem uma riqueza cultural muito grande e às vezes a gente valoriza muito mais o que vem de fora do que as coisas que são construídas aqui. Você falou a questão da programação, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através da Divisão de Espaços Culturais, lançou um chamamento para a ocupação do espaço. Eu vi isso uma possibilidade muito importante para que, né, os grupos organizados e mesmo os que não estão organizados possam se organizar, né, e ele chamou isso de Ocupe Seu Espaço. Então o objetivo foi justamente proporcionar, né, facilitar que grupos, né, sejam eles organizados ou não, tenham possibilidades, né, condições de ocupar o espaço, né, seja ele através de aulas de dança, seja ele através de espetáculos de teatro, de apresentações musicais, né. Esse resultado desse Ocupe Seu Espaço foi divulgado agora no final do mês de abril, né, e já para o mês de maio, junho, julho e agosto. E aí nós tivemos uma vitória que eu vejo muito grande, porque o principal trabalho que a gente tem feito é de estimular, né, de fazer com que os produtores, os realizadores, os atores voltem para o espaço, né, voltem para a sua casa, vamos dizer assim, voltem para o ninho, né? E esse chamamento que nós fizemos, nós tivemos uma resposta muito grande, porque em todo o estado da Bahia, em todos os 17 espaços que nós temos aqui no estado da Bahia, que a Secretaria de Cultura administra, teve esse chamamento. E o Centro de Cultura Adonias Filho recebeu 17 propostas. 17 propostas na classificação que nós fizemos lá, nós ficamos em 3º lugar no estado da Bahia. Perdemos só para o Xisto, eu não lembro aqui qual foi o outro espaço, que tiveram mais propostas apresentadas. Nós tivemos 17 propostas apresentadas aqui no território, aliás, 18 propostas. Uma não foi aprovada porque passou do prazo, do período de apresentar sua proposta. Mas as 17 que foram apresentadas, as 17 foram aprovadas. São espetáculos que estão dentro da nossa programação. Esses espetáculos, essas pautas, vamos dizer assim, elas vão ter prioridade na marcação de pauta. Tiveram desconto de 50% na marcação de pauta, as que são envolve recursos financeiros. E assim, a gente está recheado, vamos dizer assim, de ações culturais envolvendo o mês de maio, junho, julho e agosto. Desde espetáculos teatrais, espetáculos musicais, apresentações, espaços também para que as pessoas e os grupos possam usar as salas multiuso para desenvolver as suas ações de dança, de capoeira, de yoga, né, como você já sabe. Eu vou ter, por exemplo, agora no mês de maio,
a gente vai ter agora o Festival Arte da Mata, que é um festival que vai trazer essa questão da sustentabilidade, da musicalidade, da gastronomia. Isso vai acontecer agora no mês de maio. Agora no mês de junho, por exemplo, a gente vai ter um espetáculo musical que é o show Gil e Pilar. É uma homenagem que vai ser feita a Gilberto Gil, é uma homenagem muito interessante que vai ser apresentada lá. A gente vai ter também o grupo Teatro Vozes, que vai estar comemorando o seu aniversário, vai ser apresentado um espetáculo lá. A gente vai ter também, né? O grupo Vozes. Isso, a gente vai ter um espetáculo sobre a pele, é um espetáculo que vai tratar essa questão da violência contra a mulher, entendeu? Da violência feminina. Então isso é um espetáculo bastante interessante que vai ser apresentado. Tema importantíssimo. Tem algumas pautas que ainda estão sendo marcadas, por exemplo, a peça Brigitte Bardot, que foi vai voltar, que foi bastante premiada, né? A gente tem também uma reserva para a apresentação do show de Xangai, entendeu? É um show que há muito tempo que eu venho ouvindo as solicitações para que isso aconteça, e a gente tem uma reserva para que isso aconteça agora no mês de julho. E no mês de agosto a gente tem algumas peças teatrais que vão ser apresentadas, o Projeto de Casa, né, que traz oficinas de percussão, né, o grupo Afro Encantate, que vai estar apresentando as suas, né, todo domingo, pelo menos uma vez no domingo por mês, vai estar fazendo atividades culturais na área externa, que também é uma área que a gente tem que utilizar. A gente tem tanto a área interna com o palco principal, como a área externa, né, com aquela concha, coreto e aquele anfiteatro que a gente tem ali atrás. Então a gente tem procurado fazer um chamamento, e eu aproveito a oportunidade aqui para convidar os artistas, os arteiros também, né, aquelas pessoas que fazem arte, né, para que se aproximem da gente, né, que vão ao Centro de Cultura, marquem suas pautas, né, que utilizem o espaço. A gente tem procurado facilitar ao máximo a utilização do espaço, democratizar o uso do espaço, para que a gente possa ter todas as linguagens, vamos dizer assim, culturais sendo representadas. Atualmente a gente está fazendo no Centro de Cultura algumas ações, vamos dizer assim, de iniciativa do próprio Centro de Cultura. A gente tem, às terças-feiras, a partir das 19 horas, apresentado produções audiovisuais. Entrada grátis. Alimento. Essa do cinema é entrada grátis. Totalmente gratuito. Né? Inclusive a gente tem montado um grupo de pessoas que vão fazer a curadoria, envolvendo pessoas ligadas ao cinema, cineclubistas aqui da região, produtores, que estão fazendo a curadoria dos filmes que estão sendo apresentados. Às terças-feiras, que horas? Das 19 às 21. Né? Agora no mês de abril nós tivemos o mês da dança, então nós tivemos um espetáculo envolvendo diversos grupos de dança que foram apresentados lá para comemorar o mês da dança. Foi uma articulação muito importante que nós fizemos, foi cobrado 1 quilo de alimento não perecível e nós fazemos doação para entidades carentes com isso aí. Então o Centro de Cultura ele tem duas funções. Uma função que eu vejo é de receber os espetáculos, receber os artistas. E uma outra função que eu vejo é de promover também, ser um espaço de promoção. Então a gente tem procurado promover o cinema, promover o teatro, eu estou desenvolvendo um projeto agora que creio eu que a partir do mês de maio, do mês de junho eu consiga desenvolver, que é um projeto que chama o Projeto Ubuntu, que é um projeto de incentivo aos grupos musicais, né, que nós temos um universo musical Itabuna muito grande, que vai desde a música contemporânea, né, a música clássica, ao heavy metal, a música ao rock pesado. Entendeu? É verdade. A gente tem um celeiro de artistas aqui. Em relação à música, só uma parte muito rápida, percebo que nós temos excelentes cantores, excelentes compositores, que acabam precisando se apresentar em bares, porque precisam sobreviver, precisam ganhar vida, e acaba que existe um certo rótulo, né, de música de barzinho, cantor de barzinho, e eu não vejo muito incentivo para esses artistas, que é considerado música de barzinho, mas são artistas fantásticos, então a gente tem que abrir os olhos para essas pessoas, né, e incentivar e ver de que forma a gente pode ajudar a que elas produzam e divulguem, né? Porque quando esses excelentes cantores e compositores vão para um bar, a oportunidade que eles têm de tocar a música deles é muito pequena, porque as pessoas querem ouvir
as músicas famosas, né? As músicas conhecidas. Vira um ciclo vicioso, né? Eu tenho um trabalho, eu não tenho onde apresentar, eu preciso ir para o bar. Para o bar eu vou ter que cantar, né? Belchior, vou ter que cantar Caetano Veloso, vou ter que cantar os consagrados. Isso. E a minha obra fica esquecida e eu ainda fico com esse rótulo de cantor de barzinho. Isso não é cultura, é cultura. A gente tem que parar de achar que uma coisa é mais cultura que a outra, né? De que o teatro, eu percebo que existe um certo respeito. Aí quando as pessoas falam da dança, já fala como se fosse uma cultura um pouco menor, da música como se fosse uma cultura um pouco menor, não. O importante é a qualidade do trabalho, sem rótulos. Cláudio, obrigada pela sua presença. Eu vou só declarar o meu amor realmente àquele espaço. Acho que eu já frequentei muitos teatros, já viajei muito, mas as melhores peças de teatro eu vi ali, não foram peças de casa lotada. Os melhores shows que eu assisti show de Chico César, lindíssimo ali. E o espaço, quando tem essas oficinas que passam por vários espaços, essas peças de teatro, o feedback dessas pessoas que já rodaram pelos outros centros de cultura é de que ali é um espaço, o nosso espaço, né? É um espaço diferenciado. E as pessoas, elas falaram, olha, centro de cultura de tal lugar, não vou citar aqui. Você chega, tá as salas com um monte de cadeiras amontoadas e quebradas, você vê que as pessoas estão invadindo o espaço para usar droga, para fazer como motel, o que é um risco muito grande, porque o seu espaço está ali, nosso espaço está ali bem no centro da cidade, né? E a gente acaba não tendo essa proteção, às vezes, de muro e de vigias em quantidade suficiente. E as pessoas davam esse retorno de que esse nosso espaço era o mais bem cuidado e as atividades acontecendo lá o tempo todo, né? Porque toda hora que a gente chega lá tem alguma coisa acontecendo. Então, às vezes você não faz uma aula, mas você chega lá e fica ali assistindo aquela aula e fica se deliciando um pouco daquela aula. Então vamos cuidar com carinho do que é nosso. Fica o apelo para as parcerias. Espero que essas suas ideias todas deem certo, que você consiga colocar em prática e chamar a sociedade. Gente, voltem a frequentar o Centro de Cultura, chega lá, dá uma olhadinha no mural, vê o que está acontecendo, vai às terças-feiras, aproveita, vê o filme que está passando, vê se você quer assistir o filme, gratuito, não paga nada, né? Come uma pipoquinha, leva os amigos, depois sai, fica ali batendo aquele papo. O Centro de Cultura, acho que o objetivo é esse, né? E a gente reclama tanto que não tem espaço, não tem cinema, não tem isso, mas tem. A gente só precisa valorizar. Exato. Obrigada pela sua participação, Cláudio. Obrigado, eu queria agradecer a oportunidade e reforçar o convite para que, né, a sociedade de uma forma geral, né, os empresários de uma forma geral, a própria prefeitura e toda a sua estrutura também olhem, né, para esse espaço. Vamos valorizar, né, aquela estrutura, aquele espaço, vamos frequentar, eu acho que nós temos tudo na mão para que o Centro de Cultura dê certo. E vai dar sim. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com o terceiro bloco do Luz, Câmera, Arte.